de limpeza e apoio administrativo, nossa empresa está outra. Conseguimos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial na nossa escolha. Acabou nossa dor de cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Importe, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Agora são 8 horas 32 minutos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem agora tempo bom, 26 graus, previsão de calor de 33 graus para hoje. Temperatura subiu ontem no Rio de Janeiro com a morte aí do miliciano Faustão, investigado por pelo menos 20 crimes. O Rio de Janeiro amanhece hoje sob tensão, evidentemente, e as pessoas passando aí ao lado das carcaças incineradas de ônibus. É um cenário de guerra. A gente que está aí acompanhando de novo a guerra no Oriente, né, no Oriente Médio, e lá você tem até uma boa notícia hoje. Uma mulher de 85 anos foi liberada, né, pelos Hamas após vários dias aí em cativeiro, né? E ela disse, entre aspas, ao ser libertada, disse: passei por um inferno. Pelo menos 200 reféns ainda são mantidos pelo grupo extremista, terrorista Hamas. O meu caro Paulo de Reis, a gente já trouxe seu bom dia no bloco anterior, vamos trazer essa pauta com você. Você é guia do Parque Estadual de Canudos e organizador do Museu Casa da Vó Isabel. Tá falhando aí? Travou aqui para mim também, Aloysio. Deixa eu só verificar aqui o que aconteceu aqui. Se foi a câmera, porque a gente está no ar pela rádio. Então vou só segurar aqui. Tá, segura aí um bocadinho. Deu ruim aqui no meu. Travou. Segura aí, Aloysio. Só um instante, por favor. Vamos lá. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Veja como é fácil a retirada da segunda via da conta de água. Antes de começar, tenha em mãos o documento do titular da conta. Esses dados são muito importantes para seguir com o atendimento. Dê um oi no WhatsApp 21 97211 8064 para a Gabi, nossa atendente virtual. Escolha a concessionária para a qual deseja continuar o atendimento. Selecione a opção Segunda Via de Conta. Em seguida, informe CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada.
Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. Bom, 8h36, pedimos desculpas, câmera e microfones devidamente, reconectados aqui, voltamos com o Folha no Ar então, e eu peço a você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí com o Paulo de Regis. Eu anunciava ele é guia do Parque Estadual de Canudos e organizador do Museu Casa da Vó Isabel. Por gentileza, Aloysio. Paulo, a gente se conheceu meio por acaso lá em 2002, quando eu fui cobrir lá os 100 anos dos Sertões, em Canudos. Entrei no Parque Histórico, como eu disse para a Elaine no bloco anterior, não tinha porteiro, não tinha vigia, fui entrando e fui numa casa, depois fui a outra e te encontrei, você se apresentou. Eu sou... Entra num som aí. Deve ser. Tem alguma coisa ligada aí próximo a você, Paulo? Na verdade, é o som da rua, na verdade. Ah, tá. Então, conheci você no Parque Histórico, você era um menino de 14 anos, né? A gente fez amizade, você foi o nosso guia ali, meu, de João Marcelo Peçanha, né? Repórter fotográfico, Marcelo Duncan, o Coloral, que foi comigo para revezar na estrada, porque é muita distância, né? São 1.620 quilômetros daqui a Canudos. E a gente encontrou você, você foi nosso guia ali no parque, mostrou tudo pra gente, muito novo ainda. Eu, antes de sair, deixei com você o meu livro, dos Sertões. Fiquei muito feliz de voltar hoje e ver que você, aos 35, mantém o livro ainda muito bem cuidado, plastificou, fiquei muito feliz de ver isso. Né? E você fez dessa história que é sua, e a história do país, a sua própria história. Tanto como guia, quanto como porteiro do Parque Estadual de Canudos. Você fez o curso de monitor de turismo em 2012 na UNEB, é porteiro do Parque Estadual de Canudos desde 2017, trabalha lá também como guia, e montou, a partir de 2012, o Museu Casa da Vó Isabel, que é a sua avó, que também é descendente de conselheiristas. Fala um pouco sobre esse intervalo de 21 anos aí, de 2002 a 2023, na sua vida e na sua consciência de Canudos e na sua inserção nessa história. Paulo, bom dia. Bom dia. Então, eu sou filho de Marinalva Regis, né? Que ela é bisneta de João de Regis, meu bisavô. Meu bisavô que nasceu 10 anos após o conflito. A mãe do meu bisavô, do João de Regis, ela foi uma das famílias que saiu antes do dia 23 de setembro, né, do cerco 23 de setembro. E ali no dia 12 de junho de 1907, nasceu meu bisavô João de Regis, qual foi, assim, minha grande referência, né? Meu bisavô, ele que morava ali na fazenda Umburana, né? E a gente morando no Parque Estadual, mas em épocas de período da seca, que é muito forte aqui no sertão, a minha mãe ia sempre para lá, né, nos finais de semana, para ir lavar roupa, né, porque lá tinha umas barragens e tudo mais. E aí, chegando na casa do meu bisavô, a casa era sempre cheia, né, de pesquisadores, fotógrafos, né, e ali sempre nos cafés da manhã, né, meu bisavô recebendo as pessoas e conversando, né, com a morte dele em 2002, né, no dia 18 de novembro de 2002, eu meio que fica assim muito triste, né? Porque eu falei, olha, quem é que vai dar continuidade, sabe? Eu até achava que, assim, não era o momento, né, que meu bisavô, falei, ó, eu acho que poderia viver mais uns 10 anos e tal. E vocês, né, você, né, aparece, Aloysio, né, ali em 2002, e veio como um profeta, assim, na minha vida, né? Eu queria muito seguir, né? Até porque eu nasci ali na Fazenda Alto Mário, onde hoje é o Parque Estadual, né? E
desde pequeno, vendo ali os trabalhos da própria universidade, né, com as plaquinhas de sinalização, né, indicando o Vale da Morte, que é um cemitério militar, os hospitais de sangue, né? E vindo da escola ali numa sexta-feira, aquilo me marca muito, né? Quando é o nosso encontro ali, né? Que você chega na casa dos meus avós, que é a casa dos meus pais hoje, né? Ali perdido. Né? Então ali começa, você vem como um profeta, né? E vai tomar um banho de açúcar, que me marca muito, que eu te levo lá para vocês, levo lá no local para vocês tomarem um banho e tal. E no dia seguinte a visita do parque. Então aquilo, acho que ali começa ali, acho que o meu trabalho, né? Eu começo a ter ali o desejo ali começa a partir de ali, né? E foram, acho que muitos conselhos, né? Ali a partir dali, né? Do trabalho. E o interessante é que a gente perde o contato, né? E quando eu começo, mudando de assunto, eu começo a fazer o curso em 2012, né? Precisando ser guia oficial da universidade. E ali em 2013 eu te reencontro através do Facebook. Acho que as coisas, o caminho das coisas, né? Então, ali em 2013 a gente volta a entrar em contato contigo, né? Se encontra ali através do Facebook. E de lá para cá as coisas começam a ter uma dimensão, vou dizer assim, que só de melhor, né? Para te falar assim, né? Então, a minha descendência é o pai da meu bisavô, né? Que é o avô da minha mãe, Marinalva Regis. E também sou neto, né, de Maria Guerra. Maria Guerra foi uma das mulheres, né, segundo o historiador José Aras, foi uma das mulheres que foram para o combate, né? Então vem um lado assim da minha avó, Dona Isabel, né? A minha família que morou na Segunda Canudos e que se estabeleceu na região do Alto Mar, onde hoje é o Parque Estadual, na década de 50. Né? Ali em 1986, a criação do parque, né, como a própria Elane já citou, né, o decreto sai ali no dia 26 de junho, né, de 1986, né, onde passa a ser o parque, e ali existem famílias. No caso, a minha família já estava estabelecida ali. Né. Eu tenho muito orgulho, né, saber que a minha avó acolheu todos naquela casa onde eu nasci, né, pesquisadores como Paulo Zanettini, né, e sem contar do papel fundamental da minha avó, né, quando ela ergue o Cruzeiro da Segunda Canudos, em 1945, no Alto da Favela, né, onde ficou a base das artilharias, né, onde ficou a matadeira. A minha avó, por ser uma pessoa muito católica, ela ia ali para o Alto da Favela rezar nos finais de tarde. Né? Isso em 1945. 41 anos depois, a chegada da universidade. Né? É uma pena que a minha avó, ela não viu tantos avanços ali do parque, que era um sonho dela. Né? A universidade, ela consegue avançar bastante, né? Como você mesmo ficou assim encantado com o parque, não só com o parque, mas com a cidade. Né? A minha avó vai falecer em 94, né? Ali com 91 anos. Então, de lá para cá, o parque mudou muito, né, com as instalações, mas ela meio que já previa. Ela falou, olha, esse legado não vai ser para mim porque eu não vou alcançar, mas vai ficar para o filho ou para o neto que queira dar continuidade. Né? Então, hoje eu olho para os lados, né, vejo que ninguém mais quis, sabe, assim, diferenciar por essas varedas. Né? Eu sou o único, tanto parte do meu bisavô, João de Regis, né, que é o avô da minha mãe, quanto da Dona Isabel, que é a mãe do meu pai, Pedro de Tuté, que ainda reside no Parque Estadual, né? Que ainda cria seus animais ali, né? Um gado ainda, né? Um gadinho ainda, né? Bode, né? Mas ainda é muito sofrido por conta da seca. Né? Moramos num local que ainda não tem luz elétrica, né? Então, a gente depende muito do carro-pipa, né? Antes a gente do candeeiro, né? Porque não tinha... Ainda bem, né, que chegou uma plaquinha solar a partir de 2003, mas a nossa vida ali ainda é muito sofrida ainda. Ainda é muita resistência para estar ali. Né? Eu conversava com meu pai semana passada e ele falava, olha, eu quero ser sepultado daqui só para o cemitério. Então, o amor àquela terra é muito grande, sabe? E hoje ainda moro aqui na cidade, mas trabalho lá no parque. Né? Só venho para Canudos dormir, na verdade, mas o meu dia a dia é com o parque. Eu acho que estou muito sintonizado com o parque ali. Sabe? Paulo, vamos falar um pouco sobre o museu que você organiza. Você falou da história dela, da sua avó Isabel. Museu Casa da Avó Isabel, que você organiza a partir de 2012. Né? Você é guia de lá, quando eu fui em 2002 não existia ainda, por óbvio, 10 anos antes.
você me levou lá, levou a mim, Cristiano, Rafael. Tem um acervo muito, muito legal do meteoro Bendegó, que caiu ali, isso já no século XVIII, que tá no Museu Nacional, sobreviveu um incêndio no Museu Nacional. As balas de fuzil que você tropeça ali, que foram largadas tanto pelo Exército Brasileiro quanto por conselheiristas, aí você tem a dimensão do que foi aquilo, porque 130 anos depois, tropeça com bala de fuzil ainda, porque foi tiro, porrada e bomba, literalmente, né? Enfim, embora grande parte do açude grande parte da Canudos de Conselheiros esteja hoje sob as águas do açude de Cocorobó. Mas em relação à sua iniciativa do museu, tem o professor, você me mandou esse artigo, professor de História, historiador, doutor em História, doutor Antônio Fernando de Araújo Sá, né, que é do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Ele abre assim, falando do museu, e aí eu vou rolar a bola para você. Nas últimas décadas, fiz inúmeras incursões no cenário da Guerra de Canudos. Mais recentemente, deparei-me com uma iniciativa memorial da maior importância para se pensar as batalhas da memória. O Museu Casa Vó Isabel. Sob influxo da, entre aspas, virada testemunhal do saber histórico, fecha aspas, que estabeleceu, abre aspas, novas modalidades de construção da memória atravessadas pelos corpos, pela experiência individual coletiva, despedindo-se aos poucos da noção mais abstrata e artificial de uma unidade do povo e da nação, o Museu Casa, fecha aspas, o Museu Casa se insere na proposta de democratização da noção do patrimônio, que emergiu no cenário de redemocratização do Brasil nos anos 1980. Fala um pouco sobre o museu e o que você pretende fazer com o museu, o que você tem feito nesses últimos 11 anos com ele. Então, o museu, ele nasce ali a partir do meu trabalho de guia, né, em 2012. Mas sem contar que, desde 1986, a casa dos meus avós já era bem visitada, né, por pesquisadores da própria universidade, né, inclusive com a sua visita em 2002, era um local bastante visitado. Mas ele vai tomar uma dimensão maior através do meu trabalho de guia, fazendo a visita ao parque, e no final sempre convidava as pessoas para ir lá. Olha, eu nasci, me criei aqui e tal. E muitas das vezes, até estava com discussões, as pessoas falavam, mas ele não mora ali, né? Ele não mora ali. Então, eu vi até isso. Então, eu aproveitava o momento, no final do passeio, levava lá até para tomar um café, as pessoas vestirem ali o gibão de couro do meu pai, né, que é a roupa típica do vaqueiro, né? As pessoas gostavam de vestir aquela roupa, né? As pessoas, elas mesmas que se titularam como museu. Olha, esse espaço deve ser um museu, até porque já tem artefato, aqui você tem um contato com os animais, né, com o bode, aquilo que vem lá da capital, tem um contato com um cabritinho recém-nascido, aquela coisa toda, né? Eu começo ali em 2012, né, através do grande pesquisador, historiador da cidade, que é o João Batista, né, que foi um dos grandes padrinhos, assim, né? E começo a conversar com ele, né? E a partir de 2013, né, 2015, a gente cadastra ele no IBRAM, né, com Memórias de Regis. Até então, a história da minha avó era muito apagada, assim, né? Assim, sabia que a minha avó, ela não ficou muitos documentários, minha avó falou muito pouco e muitos se perderam, vou te falar assim. E ali em 2015 eu cadastrei no IBRAM, né, com Memórias de Regis. E mas eu sempre sentia que o lado da minha avó estava um pouco vazio, né? Tanto que na parte do meu bisavô, a universidade já tem o Museu João de Regis, né, como a Praça João de Regis no Memorial do Conselheiro. Começou bastante com o José Calazans, né, o historiador da década de 50. Então, não, acho que a memória precisa reativar a memória da Dona Isabel, né? Então, em 2022, 2022, que começa com o projeto do Museu Casa de Vó Isabel, né? Então, ali começa em 2012.
onde a gente, esse ano mesmo, a gente conseguimos avançar bastante, né, com a melhoria do próprio espaço. E o Museu Casa de Vó Isabel, ele não precisa de muito, assim, sabe? Eu sempre falo que já é um museu pronto, né? O próprio cenário, o próprio local se fala por si próprio, o próprio espaço, né? A gente escolhe ali a sala da casa, onde a minha avó recebeu diversos pesquisadores, que ainda mantém o piso, né, original da época, as paredes, né, que são paredes de tijolos, né, tijolos crus, a gente chama aqui. A única coisa que a gente mexeu foi no telhado por conta da chuva, né, demora a chover, mas quando chove, né, molha muito. E ali eu consigo reunir algumas peças ali da época, que eram dos meus avós, que estavam ali largados, né, no quintal das galinhas, no chiqueiro dos bodes, né? E ali eu consigo reunir essas peças que eram da família, que trouxe ali da segunda Canudos, né? Muito antes da criação do parque, e reúno todos ali naquela sala, onde as pessoas visitam o parque e no final visitam o Museu Casa de Vó Isabel, que é dentro do próprio parque. Sem contar que a visita não só eu que levo, as pessoas, o museu está aberto para qualquer pessoa que queira visitar o museu. A entrada é gratuita, não cobramos pela visita, sabe? Que é a parte boa. Acho que dando a continuidade que a minha avó sempre fez, recebendo as pessoas com café, sabe? Com chá. Então, foi o que a minha avó sempre fez. A minha avó sempre acolheu todos bem, né? Hoje eu ouço relato de pessoas, dá exemplo do Paulo Zinetinho, né, do arqueólogo, ele fala com muita emoção quando fala da Dona Isabel, né? Então, as pessoas falam muito bem da minha avó. Ela acolheu todos com um copo de leite, com um queijo de cabra, né, com uma boa coalhada, um doce de leite. Então, eu estou fazendo o que ela sempre fez, sabe? Acolhendo todos ali. Então, estou muito feliz com o resultado, sabe? O museu hoje ele não tem nenhuma instituição por trás do museu. Eu sempre falo que o museu é das pessoas, sabe? São a ideia das pessoas que prevalece ali. Então, eu acho que eu sempre falo que estou só começando, né? E que tomou uma dimensão assim muito boa, né? Eu sou muito grato a Deus dos amigos que ali visitam, né? A exemplo do Fernando de Sá, que escreveu esse lindo artigo, né? Que ontem chegou para mim ontem, inclusive, né? Então é só bênção, só agradecer a Deus, né? E vejo que o museu está no caminho certo. Paulo, a gente abordou essa questão, a gente conversou um pouco, é aquela coisa, né? Tem aqueles amigos que você não vê condições de geografia, físicas, né? Você não vê muito, mas quando você revê, parece que você viveu aquele tempo todo, né? Acho que a gente tem uma relação, acho que um pouco assim. Te conheci menino, voltei, eu reencontrei você homem, pai de Duda, Maria Eduarda, uma gracinha de menina. Um beijo aqui do programa para ela. Mas a gente conversou bastante também sobre política, né? E tocamos nesse assunto também nos blocos anteriores, com o Poeta Zé Américo e com a Elaine Santos, educadora, né? Da UNEB. A gente conversou bastante lá sobre isso. Até, inclusive, com o Cristiano Rafael e tal. Eu tive lá em 2002. Foi o último ano do governo Fernando Henrique. Lula eleito em 2002, vai assumir em 2003, pela primeira vez, em 2003. Quando o Lula entra, em 2003, não por acaso, entra a placa solar, que você tem lá até hoje, hoje no Museu Casa Vó Isabel, né, que fornece luz para lá. E a gente conversando assim, sobre política, aí falando, o governo Dilma não foi um governo bom, mas falou, não foi um governo bom, mas mudou a história de Canudos quando abriu um poço em Canudos, né? Em 2015, 2016, se não me falha a memória, e tirou a captação de água do açude do Cocorobó. Como eu falei com o poeta e com a Elaine, essa bipolaridade política brasileira, entre PT e anti-PT, primeiro com o PSDB, de Aécio, né, e depois com o bolsonarismo, ela criou uma espécie de animosidade regional entre o Sul, o Sudeste e o Nordeste, né, onde o antipetismo
tende a associar, o antipetismo daqui do Sul-Sudeste, Sudeste-Sul, tende a associar o Nordeste ao PT. E como tem críticas ao PT, transfere essas críticas para esse bastião petista no Brasil, que é o Nordeste. Como é que você... E você tem muito contato com gente do Sul-Sudeste que vai conhecer Canudos. Como é que você vê essa aparente polarização? E esse quase preconceito, preconceito que muitas vezes é externado de antipetistas do Sul-Sudeste contra nordestinos. Olha, até começando, eu falava que lá não tem a luz elétrica ainda, mas algo que marca muito é a chegada daquela placa solar a partir de 2003, né? Antes a gente estava com candeeiro, inclusive até tentei por diversas vezes ler o livro Sertões, né, o qual você me presenteou, e era muito complicado, porque na luz do candeeiro, né, a fumaça é horrível, né? E com a chegada da placa solar em 2003, eu lembro que eu fui para a escola e retornei à noite e tinha instalado a placa solar. E quando eu chego em casa e aperto lá o botão e ligo ali a lâmpada ali, né? Então aquilo me marcou muito, né? Porque a gente estava acostumado com a luz do candeeiro, né? E aquela luz boa, fluorescente. Então aquilo me marcou até os dias de hoje, né? Então, não falando, eu sempre falo, né, que os milagres sempre aconteceram, pelo menos aqui no sertão, sempre na época do PT, né? Eu lembro que a gente tinha que pegar água nos barrotes, né, com a distância imensa, né? E aí a chegada da cisterna, que, né, no primeiro governo Lula ali, foi uma bênção de Deus que está no oitão da casa ali. E aqui foram melhorias, como também os barreiros que foram criados, né, nas comunidades, né? Então a gente veio tivemos a ter facilidade, né? A gente consegue ter a nossa própria moto, né? Até então andei por diversas vezes no ombro de jumento com meus pais, né? Meus irmãos nem se falam porque iam estudar no ombro de jumento, né? Eu nunca andava com meu pai. Então a gente tem a oportunidade de ter a sua própria moto, né? Outra coisa, muitos falam do governo da época da Dilma. Olha, a Dilma não conseguiu fazer nada, às vezes não criticar. Muitas críticas. Mas para Canudos, ela entra para a história. Vou te falar por quê. Porque o açude, o vaza-barris, não é água muito boa para se beber. É uma água muito pesada, né? Um pouco salobra. E com esse poço artesiano que foi perfurado na época da Dilma, a gente consegue tomar água mineral, 97% mineral. Então, uma água muito boa que a gente lava para lavar roupa, ela é muito ótima. Inclusive, eu gosto nem para lavar roupa, minha mãe falava que ela não prestava, assim, sabe? Então, uma bênção, assim. E a gente pôde sentir, assim, um pouco na saída da Dilma, né, do Temer para cá. Então, aqui em Canudos, praticamente não chegou nada, né? Assim, chegou muito corte disso e corte daquilo, né? Então, eu sempre falo que a esperança, ela está no atual governo. Quando fiz um pedido, né, da luz elétrica, porque as pessoas sempre falavam lá, olha, que é muito difícil chegar por conta da distância. E, para a minha felicidade, esse projeto está aprovado, né? Esse projeto já foi aprovado, junto com a própria universidade, está dando um apoio muito bom, e que a luz elétrica está chegando desse ano para o ano que vem, né? Então, tem um ano para eles concluir esse projeto. Então, eu sempre falo que o milagre sempre acontece no governo do PT, né? Como você mesmo falou, eu recebo muitas pessoas que vêm do Sul, e aí estava lá uma família, né? E eles falavam, mas por que vocês votam no Lula, tal? E eu falei tudo isso. E a mulher, um dos casais, a esposa, começou a correr lágrima do olho. Falou, olha, realmente ele tem razão de falar do governo Lula, né? Que para eles é muito bom, entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu consigo ver nos olhos dele o quanto é bom o governo do PT para o Nordeste, né? Eu não sei se bem a pergunta era essa. Então, não levando para o lado político, mas sempre quero assim, frisar que os milagres só acontecem no governo do PT, né? As melhorias, vamos dizer assim, né? Muito bem, Paulo.
Pena que o tempo não é que seja curto, é que a gente tem muita história para contar, né? Muita coisa para falar. E que deve ser dito, deve ser falado, como a gente fez aqui hoje, que pode se repetir, né? Em outras vezes também, em outras oportunidades. E aí, Paula, por isso que eu te agradeço aqui a presença, por estar aqui conosco. Agora, você não falou, por exemplo, você disse que em 2002 Aloysio foi um profeta aí na sua vida, né? Não foi? Exatamente. 21 anos atrás. Agora, e agora? E agora? Como é que foi agora? Ele gostou? Olha, agora ele foi o profeta porque ele me falou, olha, lembrei das palavras, só essa história, você tem que dar continuidade à história do seu bisavô, tá aqui esse livro, né? E eu queria muito seguir, eu acho que é a primeira vez que eu saio num jornal, né? É o primeiro livro que marca muito, que foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida, e foi Os Sertões. Eu acho que o primeiro jornal que foi assim foi com o Aloysio, né? Então ele vem como profeta porque as palavras dele, sabe, foram verdadeiras. E depois de 21 anos, né, esse reencontro foi maravilhoso. Minha própria filha Maria Eduarda, a qual quero muito que ela siga, né, esse caminho, né? E dizer que o livro vai ficar para Maria Eduarda, talvez para os meus netos, né? E que hoje faz parte vai fazer parte da minha biblioteca, né? Biblioteca de Memórias de Regis. E tudo que ele falou, quer dizer, aconteceu, na verdade, né? Bom. O sonho de seguir, e que esse reencontro foi muito maravilhoso, sabe? Um encontro muito emocionante. Pena, como ele citou, né? O filho dele, que estava previsto, né, a fazer essa viagem, né? Mas infelizmente, né? Bom, por acaso do destino não deu certo, mas é isso. Então, tomara que não leve mais 20 anos pra gente... Pois foi muito tempo. Eu quero falar que foi quase tudo igual, porque aconteceu o banho de açude, né? Não foi no mesmo local, queria muito levar no mesmo local, mas o açude agora tá baixo, né? Não foi em outro local. Mas Sim. O banho de açude aconteceu, os encontros foi quase que parecido ali. Legal. Bom, muito bom. Paulo, muito obrigado, amigo. Me senti bem presente aí, senti um pouco desse sangue fervendo que vocês têm, como disse aqui o poeta mais cedo. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Muito bom. Meu caro Aloysio, que à vontade aí para fechar. E que bom, né, rapaz, que você marcou aí na vida desse ser humano e marcou positivamente, né? Marcou para o bem. Que bacana. Agradecer ao Paulo, profeta é um conselheiro, né? Eu posso ter barba e tal, mas rapaz, essa viagem para mim foi muito importante por uma série de motivos pessoais, né? E de uma certa maneira, Vinícius de Moraes dizia que amigo você não faz, você reconhece, né? E de certa maneira, em relação ao Paulo, eu posso dizer também que filho você não faz, você reconhece. Então, fico muito feliz com a evolução dele. Se tive uma pequena parte que me cabe nesse latifúndio, muito pequena, fruto do esforço dele, da história dele, da história da família dele, do povo dele, que é a história que, no meu modesto entender, confere o que a gente chama de nacionalidade, de brasilidade, dividida entre esses dois pais, entre o profeta sertanejo Antônio Conselheiro, cearense e nordestino, e o escritor iluminado, litorâneo, fluminense, Euclides da Cunha. Eu acho que a gente está, desde então, se degladiando, ainda sem uma definição, ainda sem um consenso. Espero sinceramente que alcancemos esse consenso, né? Porque só da união desses dois Brasis vai se fazer, eu acho, que o país que todo mundo deseja, né? Eu acho que Paulo representa isso muito bem. Obrigado, Paulo. Então, eu que agradeço imensamente pelo convite, né? Ao Cláudio, ao Aloysio, que Deus te abençoe, e que não demore tanto, né, para voltar a Canuto, né? Que não leve mais 21 anos, né? Se Deus quiser. Paulo, um abraço aí, abraço para a família. Valeu por hoje aí, tá, amigo? Fica à vontade, né? Vai
vai cumprir sua cena aí, sua luta. Obrigado, gente. E valeu por hoje. Obrigado. Valeu. 9h06, tempo avançado, não temos mais, né, muito tempo para comentar os assuntos que são extremamente importantes aqui para o nosso cotidiano, para o nosso dia, inclusive o Rio que amanhece hoje em estado de tensão depois de todo aquele sufoco de ontem, e outros temas também pertinentes aqui a nossa planície, como dizia o Capi, que falou a Luiz, ao nosso canavial. Então, Luiz, na sua despedida, 9h06, deixo você à vontade aí para tecer algum comentário sobre algum desses temas. Tem ainda a guerra, né, em Israel, que segue matando e segue, né, com bombardeios e com ataques aí, né, direto, tanto de Israel, né, quanto, né, também do Hamas, essa escalada aí que vai, né, agregando potência lá aos palestinos, aos extremistas, né? Palestino, na verdade, a gente fala assim, mas boa parte deles nem quer essa guerra, pelo contrário, também são vítimas também de todo esse processo. Então, meu caro Luiz, e já te agradecer por hoje também, dizer que amanhã estaremos de volta. Só para terminar, em relação ao programa de hoje, tem um comentário aqui muito interessante do João, do Comitê do Paraíba, da UENF. Ele coloca aqui na região temos o sertão de São João da Barra, o sertão das Cafuvas, que é um retrato do sertão nordestino em termos de pobreza. Desde a colonização até os anos 80 do século XX, né, os moradores dessa região viviam apenas dos recursos naturais e do beneficiamento da mandioca. Ainda hoje, é o menor IDH do país. Somente com a expansão da cana-de-açúcar, após a crise de 75 do petróleo, é que houve o desenvolvimento da região. Existia uma pobreza extrema, uma região que era ainda sem qualquer desenvolvimento, pois a estrada só chegou na década de 70, do século XX também. Muito próximo ao Nordeste, até pela baixa pluviosidade, tornando a terra seca a maior parte do ano. Inclusive, temos em curso o projeto de equiparação à classificação de semiárido em que o Nordeste é categorizado. Diz aqui o João, esse projeto que ele se refere está na comissão do Senado para ser aprovado, o projeto do Vladimir Garotinho como deputado. João, perfeito. Eu até cheguei a comentar isso com o Cristiano e Rafael na viagem, o quanto a aparência do sertão do Nordeste e a religiosidade muito latente, aquelas ladainhas católicas, como aquilo lembra muito, é muito próximo, realmente é muito próximo. O biótipo das pessoas também, morenas, né, queimadas de sol. Realmente é interessante você fazer essa analogia, porque eu fiz ela como o Cristiano e o Rafael durante a viagem, acho perfeito. Tanto em termos de clima, em termos de dificuldades da vida, como em termos da religiosidade muito latente, né? Agora, a guerra do Israel, por enquanto, contra o Hamas, eu acho que a gente só vai saber o que vai ser essa guerra de fato quando Israel invadir por terra. E qual vai ser o ritmo de Israel por terra. E qual vai ser a reação do Hezbollah, grupo também terrorista, de fundamentalismo islâmico, assim como o Hamas. Mas o Hezbollah é muito mais poderoso, fica no sul do Líbano, né? O Hezbollah é xiita, como o Irã, enquanto o Hamas é sunita, né? Se o Hezbollah entrar no conflito, isso pode dar uma nova dimensão. Se o Hezbollah não entrar, não puxar o Irã, aí as coisas, se puxar o Irã para os Estados Unidos, pode puxar a Rússia para da Síria, a coisa pode escalar. Mas se o Hezbollah não entrar, eu só acho o seguinte, como eu escrevi, é impossível Israel perder a guerra. Pela capacidade militar que tem, por arsenal nuclear que tem. Mas também é impossível a Israel vencer a guerra, por paradoxal que possa parecer. O que é destruir o Hamas, Nogueira? O que é destruir o Flamengo? É jogar uma bomba na Gávea? É matar circo? O que é? Como é que você mata um nome, uma ideia? É complicado. E como é que você vai fazer? Você vai ocupar a faixa de Gaza?
Você vai promover o genocídio, uma nova Nakba, que é como os árabes, com razão, Nakba é desastre em árabe. Eles chamam o que ocorre com os palestinos, desde a Constituição do Estado de Israel em 48, que também os árabes responderam com invasão a Israel. Quer dizer, é complicado. É uma coisa que é difícil você ver a luz no fim do túnel. Agora, a guerra mais complicada está sendo travada na cidade do Rio de Janeiro, né? Na grande Rio de Janeiro. É um cenário típico do que você tem na cidade de Gaza, que está vivendo, né? 35 ônibus, trem incendiado, acho que isso nem em Gaza. Nem em Gaza está acontecendo, né? E olha que não é míssil não, tá? Não é artilharia, não é caça, não. É coquetel molotov. Enfim, é o Rio revelando a sua face mais dantesca, que também é outra crise de solução muito difícil, né? A criminalidade que tomou conta do estado do Rio de Janeiro de uma maneira, né? E ali, no caso das milícias, antes era só o tráfico de droga, agora a pseudo-solução para combater o tráfico, que foi encarada com muita leniência pelos governantes. Você tem declaração de César Maia no início, apoiando a milícia. Seu Eduardo Paes tem declaração de apoiando a milícia no início. Bolsonaro sempre apoiou a milícia. Entendeu? Então, tá aí o resultado, né? É o poder paralelo que realmente ali na Zona Oeste, onde é a maior conflagração, eles dominam mesmo. Dominam mesmo. E não é só tráfico de droga, é gato net, é gato de energia elétrica, botijão de gás. Por que os ônibus foram feitos alvo? Porque eles dominam as vans. Agora pergunto a você, os ônibus de hoje não são mais como os ônibus de outrora. Eles são ônibus mais sofisticados. Como é que você consegue colocar em rua 35 ônibus de novo? Como é que você transporte tudo do cidadão, do povo trabalhador, em sua imensa maioria, que é o Fluminense? Entendeu? E, sinceramente, acho o discurso do Cláudio Castro, a inteligência da polícia do Rio de Janeiro falhou tão miseravelmente quanto a inteligência de Israel a não prever o que ia acontecer. Tão miseravelmente quanto. Né? E deve ser cobrado tanto quanto. Tanto Israel quanto aqui no estado do Rio de Janeiro. Não, perfeito sua análise. Perfeito, sinceramente, bem lembrou de tudo, acho que tudo ou quase tudo, né? Porque os caras se reinventam, né, da noite para o dia, e tem um poder fantástico de se reinventar, como essas coisas de como você disse aí, gatonete, de gás, e de van e de tudo mais, e uma coisa que eu fico tentando buscar uma solução naquele caso de Nova York, que também você se lembra bem. Na década finzinho da década de 80 ali, a gente não conseguia assistir uma edição do Jornal Nacional, por exemplo, sem trazer ali uma boa parte dele falando sobre essa violência em Nova York, que tinha também problemas na polícia, você se lembra? Né? Mas eu não sei se isso hoje dá nem mais para comparar, eu nem sei se eu posso continuar buscando alguma similaridade entre Rio e Nova York, não sei. Tem que rever isso aí que eu estou comentando. Eu acho, se você me permite, eu acho um paralelo, talvez, Nova York foi uma situação muito difícil, sim, nos 70, 80, que foi revertida com inteligência. Eu acho que no nosso caso, muito próximo da Colômbia e do México. Da Colômbia nos anos 80 e 90 e do México mais recente, né? Exatamente. É bem mais complicado, no meu entender. Tem toda uma configuração nova aí, porque eu me pego naquela questão da banda podre da polícia nova-iorquina, que é também um caso nosso aqui, que é o que você falou, é com inteligência. Não adianta você colocar essa coisa de força armada aí, Luiz, que se coloca no estado do Rio, que se coloca no Rio de Janeiro e aumenta, isso para mim é chover no molhado, não resolve. Você falou o que aí? Que o exército brasileiro se deu mal aonde? Na Caatinga. Por conta de quê? Por conta dos espinhos. E que não tinha o fardamento apropriado, que era de algodão, enquanto que o sertanejo tinha, né, a sua vestimenta, a sua indumentária de couro.
Olha o Rio de Janeiro. Vê que você traz um cara policial lá do sul do país para tomar conta do Rio de Janeiro, para resolver problema no Rio de Janeiro. O cara não... Vai encontrar muito espinho, amigo. Vai encontrar muito espinho. Eu só acho que ele tem que destacar também, para não... a parte crítica, quando o Castro, na coletiva de ontem, ele enquadra os presos como terroristas e passa a usar, bater na tecla de narcomilícia, ele está levando a coisa para outro diapasão. Esses presos vão ficar todos presídios federais, vão ser indiciados e julgados por terrorismo, o que causa penas mais duras. A resposta nesse ponto, eu acho apropriada e deve ser destacada também. Você não pode paralisar uma cidade incendiando ônibus e ficar por isso mesmo. Entendeu? Isso não pode acontecer. Então, acho que essa elevação do tom do Estado, do tom da pena, do tom do indiciamento, a pena demanda julgamento ainda, por óbvio, né? Mas eu acho que é algo a se destacar também. E é necessário, no meu entender. Bom, 9h17, avançamos, mas valeu a pena por hoje, Aloysio. Amanhã de volta às 7. Valeu? Muito obrigado. Quiser. Um abraço, obrigado. Valeu. Fechamos aqui o Folha no Ar. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã.